Mais ou menos 75% das mulheres vão ter algum episódio de candidíase ao longo da vida, mas uma minoria delas, cerca de 5%, pode começar a ter esses episódios de repetição. O que é isso? Elas começam a ter a candidíase de uma maneira mais frequente. A gente fala que pelo menos aí de 3 a mais episódios ao longo de um ano. A grande questão é que esse problema se perpetua porque muitas das medicações para o tratamento da candidíase são vendidas na farmácia sem receita, sem prescrição. E muitas mulheres se automedicam. E isso acaba perpetuando os episódios de candidíase sem que essa mulher consiga se tratar. E na maioria das vezes, quando ela chega no ginecologista, ela já está numa situação de desespero. O passo número 1 para resolver esse problema é achar um bom ginecologista, porque eu brinco que você vai casar com ele por um tempo. Porque, infelizmente, o tratamento da candidíase de repetição é um tratamento um pouquinho longo. Se você for procurar referências sobre o tratamento da candidíase de repetição, às vezes, a gente pode ter que tratar essa mulher por até 6 meses para que isso seja sanado. Mas só a medicação, só o comprimido ou o creme vaginal, às vezes não é suficiente para esse tratamento. A gente precisa ter uma avaliação mais global dessa paciente, porque desde hábitos de vida até alimentação, sono, uso de medicação, problemas de saúde podem influenciar na candidíase de repetição. Então, uma boa avaliação precisa passar por quais são os seus hábitos de vida, como está o seu nível de estresse, como está seu sono, as questões de imunidade, se você tem algum problema de saúde que afete a sua imunidade, se você toma alguma medicação que afete a sua imunidade, se você tem alguma predisposição genética a ter candidíase. Tem estudos recentes que falam que algumas pacientes têm predisposição genética a ter candidíase. E para essas pacientes, os cuidados com os outros fatores que influenciam são primordiais, para que ela não entre nessa triste estatística daquelas pacientes que ficam tendo cândida uma em cima da outra. Então, quando a gente vai falar de flora vaginal, a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo pode influenciar. Desde qual anticoncepcional você usa, os níveis hormonais, como está a tua saúde sexual, se o seu parceiro tem algum sintoma ou se ele não tem sintoma, como está a tua alimentação. Pouca gente sabe, mas, por exemplo, carboidratos, doces podem predispor à proliferação da cândida. Outra coisa que às vezes as pessoas não sabem é que o uso de certas medicações, por exemplo, como antibióticos, pode alterar a flora vaginal e isso também predispõe à candidíase. Então, para vocês entenderem que o tratamento da candidíase de repetição, infelizmente, não é só dar um remédio. A gente precisa, sim, de uma avaliação completa. A gente precisa entender quais são os fatores da vida dessa mulher que não estão tão balanceados assim, para que ela possa ter uma resposta melhor, de melhora de flora vaginal, de melhora de imunidade e de melhora de qualidade de vida, para que a melhora venha não só para remediar um episódio, e sim seja duradoura.